Gui, me veio uma dúvida agora, essa é uma dúvida real, tá? No caso de herança, literalmente no caso de herança, tá? Isso se aplica na dissolução ou não? Então vamos supor, eu tenho uma herança do meu pai de X milhões para receber. E aí eu fiquei com alguém por X tempo, casado, num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, eu me separei dessa pessoa. Ela Na pode separação, vir... a herança não comunica. Não comunica. Mas na morte, sim. Na morte, sim. E isso é interessante que se aplica para os dois regimes, tá? Tanto para o regime de união estável... Explica isso aí pra gente, então, porque eu tenho um monte de cliente endinheirado também que já me perguntaram isso aí, então explica vamos aí lá, vamos lá. Vamos primeiro falar da união estável ou o casamento. Tanto faz, tá? Os dois. Perfeito. Se você... na caminhão parcial, que é o segundo exemplo que eu falei, daqui pra frente. Se você recebeu uma herança, essa herança não vai se comunicar. Se você se divorciar ou fizer a dissolução da união estável. Porém, se falecer... Quem falecer? Tipo, se eu falecer. Se você falecer e você tinha herança, essa herança ela vai ser partilhada ela como herdeira, vamos dizer assim. Ela vai entrar como herdeira. Que, só para título de esclarecimento, a meieira é quando você faz a divisão meio a meio. A herdeira ela tem que dividir com seus filhos também. Tá, perfeito. Então ela vai, vamos supor, você tem 2 filhos e eles vão dividir por 3, porque ela vai ser herdeira. Se fosse meieira, que é em relação aos seus bens em vida, aí ela fica com metade. Mas como é uma herança, não compartilha, ela vira uma herdeira. Então, se ela for, então a grande questão é, tem como eu fazer um contrato com separação de bens e se eu falecer ela não receber nada? Bom, a resposta para sua pergunta é até complicada, porque não existe uma maneira dela não receber nada. Ela vai acabar sendo herdeira, mesmo com separação de bens. Mesmo com separação de bens. Isso mas se tá tiver pacífico. filho? Se tiver filho. Vai dividir com os filhos, uma herdeira. Tá. Ela não vai pegar metade. Ela vai dividir com eles. Se tiver 2 filhos, ela vai ficar com 1/3. Se não tiver filho, por exemplo. Aí ela fica como herdeira. Só que assim, se você tiver pais, ela divide com seus pais, entendeu? Se não tiver seus pais e só tiver ela vai pegar tudo sozinha. Importante, então, velho, importante. se você tem herdeiro na história, ela divide com os herdeiros. Se ela é a única herdeira, ela vai pegar tudo. Então tem que pensar. Assim, isso é interessante, é engraçado, porque isso daí bate numa questão filosófica que eu converso muito com os meus amigos. Eu falo, cara, se você morrer, você vai estar morto, eu não sei por que você tá se importando com isso. Eu acho que talvez te afete muito se você tá vivo, né? Porque você fala, pô, eu me separei, um exemplo, no caso de uma traição, né? Eu me separei, ela levou lá metade dos meus bens, isso talvez vai te corroer de alguma forma, né? Mas no caso do falecimento, entendeu? Eu não sei, vai da crença de cada um, né? Já morreu, né? Verdade. Eu como cristão, eu sigo o que Jesus ensinou, que você vai virar como se fosse um anjo no céu, e aí você não tem essa questão de se importar. Jesus fala que viveremos como anjos, né, no céu, né? Então, não se preocupe com os tesouros da terra que as traças corroem. Como que é, Gui? É tipo isso, não é? Esse é o caminho. Então, mas isso é a minha religião, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que existe essa questão da morte. Na morte ela acaba virando herdeira, assim, mesmo no regime de separação total de bens. Não só no parcial, mas na separação total também ela vira herdeira, tá? Então tem que pensar nisso, tem que saber disso, né? Não pensar, saber disso. Perfeito, boa, Gui, boa.